O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. No último programa, rolou meio que uma homenagem a nós mesmos com uma retrospectiva do Grupo Liberal em formato exclusivo para podcast aqui no Além da Capa. Uma marca importante para uma novidade lançada em 2019 com bem menos de um ano de vida. A edição impressa do Liberal está aí na praça faz 67 anos e também continua permitindo espaço ao novo, como feito no campo digital. Nesse ano, foi lançada a seção Boas Histórias, publicada uma vez por semana, toda quarta-feira. São reportagens que revelam boas ações, iniciativas individuais ou coletivas em prol de uma comunidade ou ainda trajetórias de superação que transmitem uma poderosa mensagem de motivação para quem está ali com o jornal em mãos. Feita essa explicação, hoje a gente empresta esse nome, Boas Histórias, para fechar bem a temporada. Só que essa agora boa história teve contornos dramáticos no início, a partir da noite do dia 14 de outubro, uma segunda-feira. 6h48, uma adolescente de 13 anos se afogou em uma piscina de uma residência no Jardim Terra América, em Americana, na noite de segunda-feira, depois de prender o cabelo no ralo da piscina. Ela foi encaminhada ao hospital da Unimed e segue internada, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital. O estado de saúde não foi divulgado até a publicação da reportagem. As informações são do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender a ocorrência. Quando a corporação chegou ao imóvel por volta das 7 da noite, a menina já estava fora da piscina depois de ter sido retirada por vizinhos. Ela sofreu uma parada respiratória e estava com o pulso fraco no momento do atendimento. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, ela teria prendido o cabelo no ralo da piscina, o que motivou o afogamento. Também foi informado pela corporação que ela estava na casa de parentes. A adolescente foi levada até a Unimed e segue internada. Questionada sobre o estado de saúde da vítima, o hospital informou que não tinha autorização da família para divulgar. Eu sou Bruno Moreira e a trajetória de recuperação da garota Nicaelen Pereira Sartorelli Coelho, de 13 anos, é o assunto da última edição de 2019 do Além da Capa. Recapitulando o caso, a Nicaelen se afogou na piscina da casa de um tio no Jardim Terra América, em Americana, tendo ficado de 7 a 10 minutos sem respirar. 2 vizinhos ajudaram a tirá-la da piscina e deram início aos primeiros socorros. O resgate do Corpo de Bombeiros chegou até a casa e levou a menina ao hospital da Unimed, na Avenida Brasil. A partir daí, pouco se soube publicamente a respeito da condição de saúde da Nicaelen. Isso até a reportagem publicada pelo Liberal no dia 22 de dezembro, através do trabalho do repórter André Rossi. Comigo nesse episódio, ele traz bastidores da apuração e do contato que teve com a família dela no último dia 16. Ao longo do papo, a gente traz trechos da entrevista com a encarregada de caixa Rebeca Pereira Sartorelli Coelho, de 37 anos, mãe da Nicaelen. Bom, queria então retomar alguns pontos. Eu posso deixar o gravador aqui perto, só para facilitar a transição depois? Acho que como vocês estão aqui, vou deixar nessa borda, te atrapalha? Não. Acho que aqui. André, para a gente contar essa história, eu acho importante voltar a algumas casas nesse tabuleiro para explicar qual foi o procedimento de apuração que você adotou lá no começo, quando a gente teve a informação apurada aqui pela redação sobre o que aconteceu com a Nicaelen, e a partir do momento em que você assume
para fazer contato com o hospital, tentar conversar com alguém da família. Foi um período de resistência e também de preservação do cuidado com a Nika-Ellen. Como que foi esse período inicial, antes ainda desses 2 meses de intervalo que permitiram que aí depois você conversasse com ela e com a família? As 2 primeiras matérias que o Liberal fez sobre esse caso foram sobre o acidente em si, né? E depois sobre o resgate, detalhando como que ela foi retirada da água, que foram matérias do Leonardo Oliveira. Depois disso eu fiquei com a checagem do estado de saúde, inicialmente, né? Para saber se ela teria alta, como que estava a recuperação. Mas nesse primeiro momento a família não tinha autorizado a assessoria de imprensa da Unimed a passar informações, né, do quadro, até por uma questão de preservar, para a família se resguardou naquele momento, né? Então a gente não sabia em como que ela estava. Foram 29 dias de internação na Unimed e durante todo esse período a gente checava semanalmente com assessoria para ver se tinha pelo menos tido alta, né? A gente tentava essa informação, se ela continuava ou se ela tinha ido para casa. Aí depois, mais ou menos no dia 11 de novembro, entre dia 10 e dia 11 de novembro, a gente teve informação de que ela teria tido alta e um dos vizinhos da casa do tio dela, né, que foi onde ocorreu o acidente, entrou em contato com o Leonardo, falou, ela até vai falar com vocês, a mãe dela vai conversar com vocês, mas não agora, que eles acabaram de ter alta, estão indo para casa. E aí nesse dia ele já manda o contato da Rebeca, que é a mãe da Nika-Ellen. O Leonardo me passa e eu começo a conversar com ela sobre a possibilidade da gente sentar para conversar, ver como que elas estavam, né? Mas nesse momento ela estava muito debilitada, estava em recuperação, não estava falando ainda, né? Então foi um período que a gente ficou meio sem saber se seria possível esse contato de fato. É um trabalho de paciência também e de negociação, estabelecer um laço para que a família, depois desse trauma, tivesse um conforto e a confiança de conversar com alguém que durante todo esse intervalo de 2 meses se mostrou interessado no assunto, né? A gente se mostrava interessado em ver como ela estava, em conversar, né? Mas ao mesmo tempo a gente não sabia qual que era o estado de saúde dela. Então a gente em nenhum momento, tentou forçar ou tentou agilizar de alguma forma isso, porque entendia que quando eles pudessem falar, eles falariam, né? Então a gente, durante o mês de novembro ainda, eu conversei algumas vezes com a Rebeca. Ela sempre me falava, tá se recuperando bem, tá melhorando, um dia a gente ainda vai sentar para conversar, né? E foi engraçado que virou o mês, né? Chegou em dezembro, no dia 14, era um sábado, eu tava de plantão aqui no jornal, e confesso que acho que fazia umas 2 semanas que eu não tentava conversar com ela. E aí ela me mandou uma mensagem, falando, olha, não esqueci de você e tal, ela tá bem, tá conversando, né? E daí falei, então tem como a gente marcar para conversar na segunda-feira, que era o dia 16 de dezembro. E daí ela falou sim, deu certo e a gente foi lá para conversar com ela. Há 2 anos meu irmão mora na casa. A gente era acostumada a brincar na piscina, inclusive no domingo, ela foi na segunda, no domingo a gente tinha ficado o dia todo. Ela era acostumada a fazer a mesma brincadeira que ela estava fazendo, ela era acostumada a fazer, nunca teve problema nenhum. Ela não consegue lembrar do dia, inclusive nem que ela estava na casa da tia. Graças a Deus não existe essa recordação. Ela não lembra de nada do dia do acidente. E vale explicar aqui, você foi recebido pela família da Nika-Ellen, mas apesar desse contato, existe uma limitação, ou ao menos existia até aquele dia 16 de dezembro, para desenvolver realmente uma entrevista com ela. Ela chegou a conversar com você, mas ela ainda no processo de recuperação. Quem conversa mais contigo é a mãe, a Rebeca, né? Sim. A Nika-Ellen, ela ficou, desde que ela recebeu alta, né? Acho que ela foi para casa no dia 11 de novembro mesmo, que foi quando a família entrou em contato com a gente. Antes, né? Só para avisar que ela tinha tido alta. Então ela ficou 15 dias em casa ainda sem conseguir falar. Foi todo um processo de recuperação, que acho que envolveu também fonoaudióloga, todo um trabalho até ela conseguir falar, só que ela ainda está muito rouca. Então ela está falando com uma certa dificuldade, fraquinho. Então eu também tive uma certa preocupação em não colocar
em não tentar fazer muitas perguntas diretas para ela, até um receio mesmo dela não conseguir responder ou ficar exigir com esforço vergonha. dela, né? Sim. Além do que era o recomendado também. Exato. Durante a entrevista tem algumas intervenções que ela faz, né? Mas ainda estava realmente muito fraquinha. Então foi mais a Rebeca, a mãe, que explicou como foi todo esse período, até porque tem muita coisa que a Nickaelen não lembra, né? Então esse também é um ponto que até dificulta ela comentar sobre como que foi esse período. Ela realmente não tem memória disso no momento. Né? Então até eles descobrirem o que estava acontecendo, os amigos perceberem o que estava acontecendo, a minha cunhada sair gritando pra rua para procurar ajuda, porque ela não ia conseguir tirar a Nickaelen da piscina. Então ela lembrou de desligar a bomba e saiu desesperada procurando ajuda. E como lá é tudo muito fechado, né? Quase ninguém conhece ninguém. Ela saiu esmurrando e gritando nos portões. Aí 2 vizinhos pra cima e 2 pra baixo. Saiu e aí quando perceberam o que era, foi o Renato, que vocês inclusive conversou com ele, né? Ele vem aqui sempre. E aí ele percebeu tudo que estava acontecendo, né? Aí foi lá e conseguiu tirar ela e fazer o procedimento correto. Que nem os médicos falaram pra gente, não adiantava nada ter tirado ela simplesmente da piscina. Se não tivesse feito o procedimento que ele fez, não ia ter valido de nada, né? Nós mencionamos aqui mais de uma vez a ação de vizinhos do tio da Nickaelen no primeiro socorro a ela. 2 dias depois do afogamento, na quarta-feira, 16 de outubro, o repórter Leonardo Oliveira encontrou os 2 homens que ajudaram a salvá-la, o comerciante Anibas Renato e o autônomo Tiago. Lembra que no dia do afogamento a gente não tinha tantas informações divulgadas pela PM, né? A gente sabia basicamente que uma criança havia se afogado numa casa do Terra América e que depois ela havia ido para o hospital, socorrida, né? Aí eu consegui falar com o policial militar e ele me passou o endereço da casa onde ocorreu esse afogamento. Eu fui no dia seguinte à primeira matéria até lá, descobri que na verdade a casa era da tia da Nickaelen, não da mãe, né? A tia não estava lá. Aí eu bati nas casas vizinhas e consegui chegar até os 2 rapazes que atuaram nesse salvamento. E eles conversaram comigo justamente sobre os bastidores, né? Sobre o que envolveu, as dificuldades, todo o drama que eles viveram, porque não é fácil, né? Eles até citaram que você tem a responsabilidade de salvar uma vida e aquilo está na sua mão. Foi um papo bem bacana, né? Os 2 se emocionaram também durante essa conversa e contaram em detalhes como ocorreu esse resgate a Nickaelen. No trecho que você ouve agora, o Renato é quem reconta esse momento. No caso, eu acho que ela saiu na rua e ela viu as luzes da minha garagem acesa, é o que eu imagino. Aí você saiu primeiro, Renato... Aí ela bateu no meu portão, eu atendi ela sem abrir o portão, perguntando o que aconteceu, com medo de ser um assalto. Eu pensei também que era um assalto ou alguma outra coisa, briga de marido e mulher. Então, no momento que ela falou, minha sobrinha está na piscina afogada, me ajuda, meu Deus. Porque minha esposa apareceu na janela, falei, Pri, pelo amor de Deus, abre o portão, liga 193 bombeiros. 193 bombeiros na casa do Itamar, urgente, pede urgência, tem uma menina afogada, pelo amor de Deus. E foi onde eu corri para ajudar, que a gente viu, chegou lá, viu aquela cena, cara. Acho que é a mesma coisa que você vê num filme, uma pessoa lá no fundo de uma piscina afogada, sem reação, sem sinal vital. A impressão dá que aquele momento ali vai ficar no resto da sua vida, mas a gente ainda quis agir, a gente quis ajudar. Ele veio, daí você ouviu e foi? Eu entrei correndo, ele veio junto. A gente entrou junto na casa. Enquanto eu dei a volta na piscina para checar se tinha choque elétrico, porque tava uma cena muito estranha. A cabeça tava para baixo, as pernas para cima, a luz da água, a água tava turva e a luz vermelha, dava uma impressão de ser sangue. Eu falei, Jesus amado, o que aconteceu nessa casa, meu Senhor? Uma casa abençoada dessa, não pode ser verdade o que eu estou enxergando. Sim. Aí a luz da piscina mudou de cor. Foi nesse momento que eu falei, meu Deus, é a iluminação. Mas isso foi questões de não dar 15 segundos, eu acho que tudo isso. Da gente chegar, eu tocar a água para ver se tinha eletricidade.
E eu chequei que não tinha eletricidade. Enquanto eu mergulhava a mão para tentar alcançar a cabeça dela, que dava uma impressão que estava na superfície, que estava mais profundo do que a gente imaginava, o Thiago já pulou. Sim. No que o Thiago pulou e foi puxá-la, ele não conseguiu. Ele não teve força suficiente, ou ele teve um momento de proteção de não querer fazer mais força e me chamou para ajudar. Foi onde eu falei, Renato, pelo amor de Deus, pula na piscina que eu não estou conseguindo tirar, ela está presa. E aí eu entrei na água, era muito forte, desci, eu vi que o corpo dela estava preso embaixo, ali analisando, correndo a mão. Encontrei o cabelo dela dentro do tubo, ali a cabeça nuca colada com a parede. Foi onde eu enfiei a mão ali, catei a mão e tentei puxar a primeira vez. Não veio, na segunda vez não veio. Eu falei, meu Deus, nem que for para arrebentar o cabelo dela aqui onde eu estou segurando, mas eu vou tirar essa menina. Foi onde eu segurei com as duas mãos e puxei. Segurei aqui atrás aqui dela, com as duas mãos e puxei, mas deu aquele... Mas naquele momento você não tinha nem reconhecido um pulso ou respiração, nada. Não, a gente não tinha respiração, não tinha nada. pulsação, não tinha mais nada. Você conseguiu medir na hora? Na hora, sim, foi a hora que eu peguei no pescoço dela para desobstruir a traqueia, né, para fazer a respiração, que eu vi que estava saindo água. Eu falei para você, faz as 3 flexões e agora vamos fazer a massagem, né? A hora que eu peguei no pescoço para sentir, para erguer o queixo dela, ali eu consegui. Você já percebe que não tem pulso, né? Não tem reação, não tem nada. Aí já ligaram pra mim e falaram assim, Nicaele, você vai na Unimed, que a Nicaele teve um acidente e tá te esperando lá. Mas eu fui tranquila, porque eu não imaginava que era isso. Sofreu um acidente, deve ter escorregado e caído. Ele já não, ele já tinha certeza que tinha acontecido o pior. Ele já sentiu e falou, não, aconteceu o pior, eu sei, ele já foi chorando daqui lá. Aí chegou lá que a gente viu a gravidade da situação, né? Até então o médico falou pra gente que ainda ela corria risco e tal, pra gente aguardar um pouco. Depois que ela foi entubada, na hora lá ela já foi entubada, eu ainda cheguei a ver ela sem ela estar entubada, foi desesperador, foi horrível de ver, uma cena horrível. Sobre os 29 dias de internação dela no hospital da Unimed aqui em Americana, o que a Rebeca fala sobre esse período, desde a chegada ao hospital e esse quase um mês completo atravessado com a filha internada e ainda sem um diagnóstico muito claro do que seria o futuro dela, né? Bom, nesses 29 dias ela passou muito desse período sedada, né? Eram muito sedativos, até porque estavam tentando entender qual que poderia ser a extensão das lesões, né? Então, quando os médicos tentavam inicialmente diminuir a quantidade de sedativos, né, reduzir a medicação, eram os momentos em que a Nicaele voltava, né? Ela retomava a consciência, só que até a Rebeca explica, né, que quando ela retomava a consciência, ela meio que revivia a última memória dela, que era a memória dela se afogando. Então era um momento que ela acabava gritando, fazia toda uma movimentação muscular, como se estivesse tentando empurrar o próprio corpo para sair da piscina, né, que era o que ela estava tentando fazer durante o acidente. E isso é algo que, inclusive, que antes da gente conversar com ela, né, antes dela ter alta, a gente teve informação por fontes externas que de fato ela acabava gritando durante a noite e tal. E a Rebeca de fato confirma que isso aconteceu, porque é nesses momentos que ela revisitava a última memória que ela tinha. Os dias mais difíceis foi quando ela voltava, que tentaram tirar os sedativos dela, que ela voltava justamente no última memória vivida dela. Então foi uns 15 dias assim, foi bem difícil. E daí ela teve convulsões, e daí depois, assim, um dos momentos mais difíceis também foi a parte que os médicos disseram que ela ia ficar com sequela. Que chegou a tomografia, ressonância, e deu duas lesões na cabeça dela. E inclusive o médico pediu outra, agora eu fui no médico sexta-feira, ele pediu outra pra comparar uma com a outra, porque ele ficou admirado, a gente acredita que não tem lesão nenhuma mais, porque ela lembra do inglês que ela fazia, ela lembra das aulas de música que ela fazia, aula de violino, ela lembra, assim, da escola, ela lembra praticamente de tudo. Então foi um período bem difícil para toda a família, mas a Rebeca fala muito de que eles tentavam a todo momento manter um pensamento positivo, falava com ela sobre você é uma guerreira, você nasceu prematura, você já superou muita coisa, você vai superar isso também. Então foi um momento tenso,
mas também de que eles tentaram a todo momento não perder a fé de que ela sairia daquela situação. E aí, passado esse período que a gente pode interpretar como o pior, eu acredito que eles também, pelo ambiente hospitalar, por estar longe de casa e ainda sem saber quanto isso duraria, começa a parte posterior à alta, que é quando ela vai para casa, mas ainda com limitações e muitos cuidados a serem tomados. O que ela explica sobre esse período ali no começo do mês de novembro, a partir da segunda semana do mês de novembro, que é quando ela volta para casa? Quando ela tem a alta e vai para casa, a última tomografia que ela fez apontava que eram 2 lesões no cérebro. E uma afetava a parte motora, então ela está tendo que retomar toda a massa muscular, por exemplo, na panturrilha, tentando recuperar os movimentos, que hoje ela não anda sozinha, né? No começo ela não conseguia mexer as pernas direito, e agora já melhorou, já consegue dobrar a perna, por exemplo, mas ainda está recuperando todo esse movimento. E a outra parte que teria sido afetada diz respeito à inteligência. Então ainda tinha já que ela voltou para casa, ainda tinha uma dúvida do que ela conseguiria lembrar, se teria que reaprender coisas, por exemplo, e nisso a recuperação dela tem sido muito positiva. Ela só lembra de quando ela começou a falar aqui, porque ela veio para casa, ela ficou uns 15 dias sem falar, né, amor? Até então, ela não lembrava de quando ela chegou aqui, por exemplo. Ela começou a retornar a lembrança faz uns 15 dias, quando ela começou a falar. Que voltou a fala, ainda tá rouca a fala dela, mas tá voltando a fala, então ela vai lembrando das coisas agora, né? Mas até então ela não lembra nada do hospital, do que aconteceu, né, filha? Comer também, nunca teve problema. Depois que ela voltou a comer, outra menina. Come sozinha, com garfo e faca. Nunca gostou. Pegava a colher, não, tirava. Tinha que ser o garfo e a faca, né? Então ela gosta de música, ela ouve bastante música. A gente colocava tudo que ela gostava, né? Então a recuperação em casa, André, foi assim, muito boa. Maravilhosa. A gente ficou assim, admirado. Mais que a fisioterapeuta dela fala, todo mundo fala assim, que ela está acima do esperado, né? Pelo tempo que faz. Micaele era para estar mais lento e ela já está bem pra frente. Então toda essa recuperação dela em casa passa muito pela fisioterapia, que ela tem que fazer todo dia, tem que ser colocada de pé, fazer os movimentos para recuperar a força muscular de fato, a massa muscular também, principalmente na região da panturrilha. E outra parte tem a ver com o trabalho com a fono, por conta da fala, de recuperar plenamente e conseguir deixar de lado essa rouquidão que ela tem no momento. A Rebeca comentou com você um desejo que ela tinha para o período de Natal. Vocês conversaram ali 10 dias antes, mais ou menos, da noite de Natal. E aí depois do dia 24 para o 25, você recebeu, através de uma mensagem, a realização, a concretização do desejo que ela havia mencionado com você quando vocês conversaram pessoalmente, não é? A nossa meta é tirar nossa selfie de Natal de pé. Eu e a fisioterapeuta dela tá com essa meta. Vamos tirar a selfie de pé. Então acho que era mais ou menos umas 11h58 da noite, faltando um pouquinho assim para o Natal, e eu já recebi uma mensagem pelo WhatsApp da Rebeca e era a foto delas. Então já teve a virada pro Natal, já foi bem feliz também para mim por ver toda essa superação que ela teve de perto. É um pouco misturado com o trabalho esse período aí de celebração, mas por um bom motivo, sim, não é? É difícil hoje em dia com o WhatsApp tudo você conseguir se desligar do trabalho mesmo nessas datas, né? Mas nessa situação específica eu já tinha conversado com a Rebeca, né? Se eles pudessem mandar, que seria muito bacana. E daí, de fato, elas mandaram, o Liberal postou no perfil do Instagram do jornal, né? Então, foi bem bacana. Maravilha, André. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Bruno. E aí, o que eu sempre falo, uma frase que eu costumo dizer. Agora, milagre não se explica, né? Não dá pra explicar. Não tem como te explicar um milagre. Milagre se vive. Então, a gente tem que viver o milagre, porque milagre não se explica, se vive. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhum episódio, seja o Spotify, o Deezer, o Castbox ou mesmo o YouTube, ativando o sininho de notificações. E eu peço sempre, compartilhe o episódio com mais uma pessoa
para que esse formato chegue mais longe. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. E desde já, eu agradeço, em nome do Grupo Liberal, a companhia de você que por algum momento passou por pelo menos um dos nossos episódios nos primeiros meses de vida do Além da Capa. Um feliz ano novo, ótimo 2020 e continue com a gente, hein? Segunda-feira que vem tem mais.